Oi, César. Olá, você, tudo bem? Que bom ter você aqui, rapaz. Já Ah, arrumar a câmera. menina. Como é que tá meu áudio? Tá bom aí? O pessoal, Pra o que mim, eles acham? tá perfeito. Porque Pra mim, senão tá eu perfeito, uso, pessoal. se precisar, eu uso um foninho aqui, tá? Não, por enquanto tá ótimo. Só se o pessoal achar que tá ruim, aí a gente coloca. Você tá bem, Legal. César? Como você tá? Boa Muito noite. bem, você está toda bela, de Boa noite. vermelho aí. Você viu? É um vermelho meio laranja, hoje eu tô colorida. César, meu querido, obrigado pelo convite, né? Por você ter aceitado meu. A gente faz esse trabalho falando desse assunto há um bom tempo e as pessoas têm peso, né? Tirar dúvidas. E você já carrega uma bagagem, como eu estava falando aqui, tem um histórico de palestras em empresas, além de apresentador da Globo há muito tempo, do programa do esporte. E você, inclusive, me falou um tempo que muitas pessoas te procuram para falar do medo de dirigir. Aí a gente fez um vídeo, né, falando sobre isso, tá lá no YouTube. E aí, qual foi o X da questão quando nós falamos do assunto? Era falar justamente que tantas pessoas têm tanto medo de dirigir. E essa curiosidade, eu acho que começou a te gerar mais ainda quando o Enzo, seu filho, né, tirou a CNH dele, que você estava com ele, ajudando e tudo mais. E aí, meu querido, eu peguei um trecho do seu livro para iniciar a nossa live de hoje. E olha, o César, ele é autor do e-book, tá? A Fonte, onde ele conta a história dele, toda a trajetória do início até hoje. E é uma história assim maravilhosa, com experiências, dicas e muitas coisas, o qual eu tive o prazer de gravar o audiobook, né, desse e-book. E aí eu quero ressaltar uma parte, é uma característica sua, que é, eu até anotei aqui, ó, que você funciona muito bem sob pressão, certo? E particularmente eu considero isso uma qualidade extraordinária, porque mostra autocontrole. E eu quero entrar nesse assunto já por aí, porque é justamente o terceiro ponto que eu abordo quando eu falo do medo de dirigir, que a pessoa precisa treinar três partes antes de ir para o trânsito, no contexto geral, onde a primeira é aprender sobre o funcionamento do carro, né, que é a teoria da prática, que eu falo muito disso, porque elas vão para o carro sem ter entendimento exato sobre. O segundo ponto seria treinar a coordenação motora, que geralmente ali existe, porque não tem persistência. E o terceiro é o autocontrole emocional, onde elas passou pelo primeiro ponto, o segundo, o terceiro é ir para o trânsito. E ninguém melhor que você, que é piloto, para falar para a gente sobre a sua experiência em relação à parte da teoria da prática, que é uma parte que deve ser abordada antes, já na autoescola, mas infelizmente ela é um pouco negligenciada nesse assunto, porque falta muita informação. Então, fica à vontade, a live é sua. Tá? Ah, a live é sua. Eu falo demais, se deixar, vai também. Legal, mas eu acho o seguinte, né? Quando você fala da teoria, né, da prática, eu pego um pouco a minha carreira como exemplo, né? Como a partir dos 13 anos de idade, lá na minha época, né, isso era possível, eu comecei a aprender sobre mecânica com a mão na graxa. Isso criou para mim uma base muito importante que eu jamais podia supor o quanto aquilo faria a diferença para eu ser piloto de testes lá na frente. Então, o conhecer como o carro funciona, como são as peças, o que é uma embreagem, o que é uma suspensão, como é que atua o freio, como é que quando eu piso na embreagem, que fenômeno acontece ali dentro, quando eu tiro o pé da embreagem, o que é a copla que faz o carro andar, enfim. Então, tudo foi muito por acaso, né? Porque o que eu tinha que fazer quando eu era pequeno era trabalhar. E fui trabalhar numa oficina. E aí, pegar as peças na mão, ver tudo aquilo, sem dúvida nenhuma, foi
uma compreensão e um entendimento de como o carro funcionava. A partir daí, colocar o carro em movimento, ou perceber, sentir algumas anomalias do carro, foi algo que se transformou em praticamente algo natural. O que a gente nota hoje? Que as pessoas que acabam adquirindo uma certa dificuldade e com o tempo se transforma em medo. E de medo pode chegar, né, a uma patologia que é uma síndrome do pânico, por exemplo, é porque às vezes as pessoas se jogam para fazer algo do qual elas ainda não estão preparadas, para fazer algo do qual elas ainda não conhecem, né? Não conhece o beabá, o início, a base. A pessoa quer começar construindo uma casa pelo telhado, né? E aí não tem certo, não dá certo mesmo, vai desmoronar. Não há como ser diferente, né? Não é diferente também, você falou de comportamento emocional, e eu me dedico muito hoje, nas minhas palestras corporativas, a dizer o seguinte, que a maioria das pessoas, elas sabem o que é certo e o que é errado. A pessoa sabe que ela não pode usar o celular enquanto dirige, que ela não pode beber enquanto dirige, que ela tem que usar o cinto de segurança, inclusive no banco de trás, de que ela tem que respeitar o limite de velocidade, de que ela não pode passar o farol vermelho. O que ocorre é que tem algumas pessoas, e graças a Deus uma minoria, não sabe por quais motivos ela não faz. Então hoje eu tenho me dedicado muito mais a fazer com que as pessoas entendam qual é a motivação dela. Eu vou te dar um exemplo. Sim. Acho que há um mês atrás, eu fui chamado para fazer uma entrada no Bom Dia Brasil, lá da TV Globo, né? E quando me ligaram com antecedência, era por conta, né, de uma estatística que mostrava de que para cada 10, 3 ainda não usavam o cinto de segurança no banco de trás. Quando a jornalista veio me entrevistar, ela falou assim, então vamos lá, César, explica para a gente por que o brasileiro ainda tem, né, essa má educação para a segurança. Eu falei, como é que é? O brasileiro? O que você está falando? Você acabou de dizer que 70% ok, e que 30% não. Então, peraí, não é o brasileiro. Vamos começar por aí. Existe uma parte. Agora, você quer saber a resposta? É simples. Faça uma única pergunta para esses dois grupos. Pergunta para esse 70% que usa cinto, por que é importante usar cinto? Sabe o que ele vai te responder? Como é que eu ando sem cinto? Você está louco? Eu sem cinto me sinto sem roupa. Eu sem cinto não me sinto bem. Eu quando olho minha família com cinto, eu sinto a segurança presente. Eu imagino que se eu frear, nós estivermos sem cinto, o que pode acontecer? O motivo pelo qual o 70% que usa cinto usa é porque ele sente a presença da segurança no ato. Ok? Se você fizer a mesma pergunta para os 30% que não usa, qual era a pergunta? Por que é importante usar o cinto de segurança? Sabe o que ele vai responder? Porque senão você toma multa. Então, enquanto as pessoas não encaixarem dentro da mente e do coração delas o motivo pelo qual você faz, e esse motivo não tiver legitimado por algo que realmente tenha valor, né? Por algo que realmente seja essencial, algo que esteja na sua essência e que te provoca, através de uma portinha do cérebro, do prazer, do pertencimento, da qualidade. Porque todas as vezes que você pensa da seguinte forma, eu não vou fazer, faço porque sou obrigado. Isso entra por uma portinha da negação. Você está negando aquilo. Então você resiste àquilo. E você não aceita aquilo. Enquanto você não mudar essa chave, nada vai mudar. Então, quando a gente... E outra coisa, eu estou muito convencido de que esses 30%, por exemplo, que resistem ao usar cinto, boa parte deles é o mesmo que está gritando na internet, é o mesmo que está brigando nos grupos de WhatsApp, é o mesmo que está aí, sabe, levantando bandeiras
que não tem a ver muito com o coletivo, tem a ver mais com o individual. Eu costumo dizer que não existe o cara que é um ogro, que quer levar vantagem em tudo, no trânsito, e que seja um lorde em casa. Você é uma pessoa só, entendeu? Agora, esse monstro que eu acabei de pintar agora, não é uma pessoa do mal. Ele só enxerga as coisas de uma maneira diferente. Ponto. Tá perdido. Ele está perdido, ele precisa de ajuda. E tem gente que somatiza isso de tal forma que acha que só vai encontrar esses monstros no trânsito. E aí vem o medo de dirigir, vem o medo de compartilhar espaço com esses caras. Repito, a primeira coisa que você tem que entender, eles não são do mal. Eles só enxergam, por exemplo, conheço gente, e você também tenho certeza, e todos que estão nos ouvindo aqui, que acha, legitimamente, ele acredita que falar ao celular e dirigir ao mesmo tempo é performance. É fazer duas, é ganhar tempo. Ele está sendo um cara ágil. Quantas pessoas você não conhece que faz assim para você? Ó, daqui até São Paulo, você faz em quanto tempo? Ah, depende do dia, do horário, se está chovendo, se não está, mas a média é 1h30. Ô, rapaz, eu faço em 1 hora. O cara bate no peito e acha que isso é performance. Chegar mais rápido, fazer duas coisas ao mesmo tempo, levantar em cima da hora. Você falou do Enzo, né? Eu tive uma experiência com o Enzo aqui que foi muito legal. Pode falar. O Enzo é um cara que gosta, ele é bom, ele é um cara que gosta de dormir. Puxa a mãe dele. Então, se ele puder dormir 5 minutinhos mais, ele dorme. Só que o que ele percebeu? Que da minha casa até a rádio CBN, onde ele faz o CBN Brasil, ele estava chegando sempre em cima da hora e que estava rolando uns estressinhos no trânsito. Cheguei para ele e falei assim, cara, levanta 10 minutos mais cedo. Sua vida vai mudar. Mas será? Sua vida vai mudar. Ele começou a levantar 10, 15 minutos mais cedo. Ele levanta, ele tem tempo de tomar café, ele entra no carro, ele liga o som, ele sai, ele fala, pai, foi libertador. Quando você olha para o Waze, quando você olha para o relógio, você vê que você está adiantado. Você deixa o motoboy passar, você para na faixa de pedestre. Educado. Você vê, porque a pressão vai embora. Ele falou, cara, se eu soubesse que 15 minutos ia me trazer tanto bem na vida, eu já teria feito isso antes. E ele falou para mim assim, a maioria das pessoas tinham que entender isso. Porque qual que é a desculpa de todo mundo? É estar atrasado, é estar em cima da hora. E aí as pessoas usam... e elas usam o estar atrasado, estar em cima da hora, como justificativa. Isso não justifica, isso explica. Não justifica. Para eu não estar atrasado, eu preciso do quê? Eu preciso de controle. Então, por exemplo, amanhã eu vou gravar lá na Volkswagen. Eu estou em Paulínia. A Volkswagen fica lá na Anchieta, em São Bernardo do Campo, no começo da serra. Aqui perto. Eu sei o seguinte, que se eu sair agora de casa, nós estamos falando aqui 8 e pouco, quase 8h30 da noite, é uma coisa. Mas para eu estar amanhã lá às 9 horas da manhã, se eu sair de casa às 7, pode ser que eu chegue atrasado. Com certeza. Então o que eu vou fazer? Vou sair tipo 6h30, 6 horas, e ficar olhando no relógio e vendo que essa faca na minha cabeça, né, me dando pressão de que eu vou chegar atrasado, eu não quero ela para mim. Muda completamente. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas que têm medo de dirigir, Rô, eu acho que elas devem montar estratégias para ela a fim de eliminar aquilo que a incomoda. O cérebro, ele é um ouvinte, atento e obediente. Se você realmente quer resolver os problemas da sua vida de maneira legítima, eu quero acreditar também, e aí é você que vai me dizer,
de que as pessoas que têm medo de dirigir não tem problema só na direção. O problema, às vezes, está em vários setores da vida dessa pessoa. Entende? Sim. O medo de dirigir, o não se sentir capaz, o não querer dividir espaço, o achar que vai incomodar, o achar que vai bater. Às vezes, são traumas que você foi acumulando na sua vida de outras coisas, do que o marido te falou, do que o namorado te falou, e você acreditou. E você Verdade. acreditou. E aí eu volto lá no começo que você disse para mim. Você gosta de viver sob pressão. Então vamos lá. O que eu vou falar agora, para todos que estão nos ouvindo agora, guarda isso na mente de vocês. Entre o estímulo e a resposta, existe um instante. Vou repetir. Sim. Entre o estímulo e a sua resposta, existe um instante. E é esse instante que te define. Todas as vezes que alguém chegou para mim e me botou pressão, o meu estímulo foi de responder favoravelmente. Foi de dar uma resposta e não de recuar. Tem gente que ela sofre uma pressão, e vamos combinar? Para algumas pessoas, quando ela toma um não, é muito confortável. Porque depois ela usa isso como desculpa. Ah, eu não consegui porque teve pessoas que me prejudicaram. Eu não consegui porque teve pessoas que me traumatizaram. Eu não consegui porque botaram obstáculos na minha vida. E aí você vai se acumulando, se enchendo de um monte de desculpas. E as mazelas da sua vida se joga na conta de alguém. Quando, na verdade, hoje, você citou meu livro, no começo do meu livro, eu não sabia, me ensinaram a escrever um livro, tem um momento em que você tem que fazer agradecimentos. E eu acabei dedicando um espaço a agradecer pessoas que abriram portas para mim, que me pegaram na mão. Mas eu dediquei espaços maiores para agradecer pessoas que me tiraram da minha zona de conforto e que, por conta disso, me fizeram crescer, me fizeram me cuidar mais, me fizeram correr mais, cuidar mais do meu condicionamento físico, de entender, de estudar mais, de me ajoelhar, de rezar. Estas pessoas, se eu encontro, aonde eu encontro, teve algumas que a vida levou para um lado, eu fui para o outro, se eu encontrar, eu abraço. Porque se essa pessoa não tivesse me provocado, talvez eu não teria chegado aqui até onde eu cheguei. Por isso que eu, no meu livro, disse que eu funciono muito sob pressão. Porque eu vejo o desafio, em vez de eu me encolher, eu falo como é que estrategicamente eu me abasteço de entendimento, argumento, experiência e estudo para responder à altura essa provocação. Então, se alguém diz para você que você não sabe dirigir, calma. Meu filho, por exemplo, ele começou a dirigir. E aí, teve um dado momento, né, que surgiu uma história do tipo assim, pô, mas dirigir do seu lado é muita pressão. Como se eu, por ser quem eu sou, eu estabeleço uma pressão. Porque eu sou o piloto do programa Auto Esporte, da TV Globo, e o caramba, e que andar do meu lado é uma pressão. Aí eu virei para ele e falei assim, escuta, brother, e você acha que dirigir carro na rua é o quê? É pressão a todo momento. É um caminhão querendo te empurrar, é um cara querendo te passar, é um motoboy te buzinando, é um cara gritando. Se você não tiver a concentração para você, entre o estímulo e a resposta, tem um instante. Como é que você lida com a pressão? Eu vejo cara que faz terapia, conheço mulher que faz terapia. Eu falo o seguinte, cara, se conseguir suportar, respirar, não responder às provocações do trânsito, velho, é 2 anos de terapia que você deixou de pagar.
Esses dias eu estava com o meu motorista, né? Quando eu vou gravar o programa Autosport, na maioria das vezes me manda um motorista. E teve uma situação aonde, sabe quando vai ter uma reparo na pista, aí vai Sim. afunilando, né? Aí faz aquela fila e vai afunilando. Aí o ideal é o quê? As pessoas entrar no que a gente chama de zíper, né? Então esse aqui entra, esse aqui entra, esse aqui entra. O que aconteceu? O motorista que estava comigo deixou esse cara entrar para depois ele entrar atrás. O cara que estava aqui veio metendo pressão na porta, para não deixar ele entrar. Eu falei para ele assim, Otávio, ele falou assim, olha o que está acontecendo, olha a pressão. Eu falei, Otávio, faz o seguinte, abre o vidro, põe a mão para fora e faz assim pro cara, ó. E dá um joinha. Cara, mudou tudo. Muda. Foi só ele abrir o vidro, olhar pro cara, dar um joinha, tipo, posso entrar aqui? O cara freou, ele entrou, buzinadinha de obrigado. Mais para frente, aí ele queria passar, o Otávio saiu, ele passou, deu uma buzinadinha e o bom dia, que era bem de manhãzinho, se estabeleceu ali. Então, você precisa usar de estratégias de inteligência para poder ter cordialidade no trânsito. E essas pessoas que, em geral, têm medo de dirigir, elas precisam usar dessas ferramentas, porque, lógico, o que leva uma pessoa a ter um trauma, né? Você pode falar mais, por isso que eu te procurei. Porque eu comecei a conhecer tanta gente que tinha medo de dirigir, e eu me senti tão incapacitado, né? Ou sem bagagem, sem lastro para falar sobre isso, porque essa não é a minha realidade. Mas eu convivo com isso em casa. A Regina, você bem sabe, ela não dirige. Aos que estão nos ouvindo aqui, minha mulher não dirige. Minha mulher nem tem carta. Mas minha mulher é um caso à parte. Por quê? A Regina nunca gostou de dirigir. A Regina, ela vai para qualquer lugar. Para ela, não dirigir não dói em nada. Ela fala, não, para que eu vou dirigir? O César dirige, hoje o Enzo dirige, tem o Uber. E quando não tinha o Uber, ela pegava o ônibus. E é o que eu fazia. Eu sempre tentei morar em lugares onde o acesso a táxi, ônibus, fosse fácil para ela. Então, a gente resolveu isso. E ela não queria e ela não quer dirigir. Aí eu fico perguntando, né, para os que estão nos assistindo aqui, que tem medo de dirigir. Primeira coisa, será que realmente você precisa dirigir? É a primeira pergunta que você tem que se fazer, cara. Agora, se você fala, não, eu preciso, eu quero, mas eu não consigo, ok. Porque a experiência que eu tenho em casa é de uma pessoa que não tem habilitação, não quer ter habilitação e vive muito bem, obrigado. Ponto final. Tá resolvido. E você sabe que eu escuto um monte de bobagem, né? Uma vez teve uma prima dela, né, que eu nem converso mais com a prima dela. Ela falou assim, não, e não foi só ela. Teve mais gente que não conhece, que nunca teve aqui dentro, no seio da minha família, e fala assim, sabe por que ela não dirige? A culpa é sua. Minha. Que você é piloto, você assusta. Porra, ela não quer dirigir e ainda você quer jogar a culpa pra mim? Sabe, assim, é muito na minha cabeça, né? Porque, pô, eu instruo milhares de pessoas a dirigir. Será que eu não ia instruir minha mulher? Como meu filho dirige hoje, caramba, tal? Cara, mas isso é uma coisa que a gente já tem resolvido. Eu tô com a minha mulher desde que nós tínhamos 16 anos de idade. Eu não era o cara do autosport, eu não casei com uma pessoa já formada, o cara do autosport. Eu conheci ela desde menina, e desde menina ela nunca quis dirigir. Eu não era piloto, eu era mecânico, era um graxeiro, e ela já não queria dirigir. Não foi, você é piloto, então você assusta, você bota pressão. Mas de onde você está tirando? Você nem me conhece, você nunca teve dentro de casa. Então você não pode deixar que As pessoas
É que esses malucos, que essas malucas, entrem na tua mente e queira dizer para você o que você deveria fazer. Não, cara, sabe? Ó, procure especialistas como a Rô, procura pessoas que realmente estão habilitadas e hábeis para falar sobre aquele assunto, sabe? Escuta menos aí esses gurus da internet. Ah, muito, muito fácil. Agora eu empolguei. Agora eu empolguei, hein? Agora eu empolguei. Esses dias, eu vou te falar uma coisa, Rô. Ultimamente eu tô meio invocado, sabe? Assim, eu tô na minha paz, eu tô na paz, mas eu tô assim, eu não tô dando muito ouvido para, eu não tô batendo palma para maluco dançar não. Esses dias veio um cara, entrou em contato comigo e falou assim, viu? Sabe aquela sua teoria dos pneus novos, no eixo de trás, tal, tal, tal? Sei. Ó, tô aqui para dizer para você que, ó, você viu o que tá acontecendo na internet? Tem uns caras aí falando que você tá errado. Beleza, tá bom. Falei, desculpa, quem são os caras? Aí falou, isso importa? Importa. Eu não vou gastar a vela boa com defunto ruim. Com É o certeza. seguinte, essa minha teoria é o que eu falo, piloto de testes há 30 anos, onde eu testei, onde eu desenvolvi, todas as fabricantes de pneus que têm campo de provas, engenheiros, especialistas, computadores, o caramba. Só gente que tem. É igual você, por exemplo, já que vamos falar sobre. É igual, por exemplo, um cientista, né? Um médico, um cara que tem. Falar para você, toma esse remédio, e vir um cara que é sapateiro falar para você tomar o remédio X. Então, eu não quero nem Exato. ouvir o que o sapateiro tem para me dizer. Eu quero ouvir o que o médico tem para me dizer. Eu, inclusive, em cima do que você acabou de falar, já vou pegar o gancho, porque eu já tinha separado também do seu livro. Porque aquele seu livro foi sensacional. Para mim, o que em cima do que você está dizendo, você diz bem o seguinte: se você é daqueles que pensam que ler de tudo, buscar informações, conteúdos variados, o tornarão o sujeito mais bem informado, tenha bom senso e discernimento para julgar se o que você está absorvendo é verdade ou não. Em outras palavras, não acredite em tudo que lhe dizem. Sabe o que acontece, Rô? As pessoas, naturalmente, acreditam naquilo que lhes convém. Se convém, Simples exatamente. assim. Então, o que acontece? Eu tenho visto, e ó, eu escrevi esse livro aí em 2018, né? Ele foi publicado em 2019. Se você pegar hoje a rede social, você vai ver que é isso que acontece. O cara escreve uma fake news, que é totalmente fácil de você desmontar aquilo ali, de que não foi plantado agora, que foi plantado lá não sei aonde. Os caras estão reinventando uma notícia de 2015, 2016. O cara está vendo aquilo, ele está acreditando naquilo, ele está compartilhando. E Exato. por que ele faz isso? Porque na mente dele, aquela notícia lhe é conveniente. Então, eu tenho a certeza de que todo esse lixo que é jogado hoje na internet, em pouco tempo, vai transformar as pessoas num filtro que consiga olhar e falar: isso é verdade, isso não é. Isso faz sentido, isso não é. Mas para isso, tem um detalhe, Rô, que é o seguinte: você precisa ter um negocinho chamado coração puro. Do que é que eu estou falando? Quando alguém fala algo sobre uma pessoa ou detona alguma coisa, existem pessoas que, quando vem aquela notícia, se enchem de uma necessidade de sair compartilhando e detonando aquela pessoa, aquela ideia, aquela não sei o quê. Já tem aquelas pessoas que, quando ouvem, elas fazem assim: será? Por que essa pessoa ia fazer isso? Não tem muito fundamento. Tem muita Tem, lógica. tem pessoas que têm o coração puro e que, quando ela vê algo, ela sempre dá o questionamento e a dúvida a favor
de quem está sendo linchado. Será que é isso? Não é possível. Será que é isso? E até pode ser que seja possível. Mas é muito melhor, eu acho, as pessoas que quando veem algo, elas... E a meu respeito, por exemplo, vou dar um exemplo. As pessoas não precisam acreditar no que eu falo. Claro que não. Só que perceba o seguinte, quando eu digo algo, e aí você me questiona, nós dois crescemos. César, ó, Exato. peraí, você falou tal coisa, mas eu não entendi. Como é que você chegou a esse resultado? Nós estamos estabelecendo um diálogo. Agora, se você já chega falando, seu piloto burro do cacete, parará, você não quer conversar. Você está com uma dor incrível, você está doendo, você está sangrando. Eu fico com pena. Graças a Deus, e várias agências dizem isso a meu respeito, de que eu não tenho hater. Mas por quê? Porque toda vez que alguém entrou com uma mão meio pesada em cima de mim, eu sempre olhei com muita pena. Porque o veneno só tem efeito se você tomar. E como eu não tomo veneno, eu não... Você também ressalta no seu livro que respeito e credibilidade leva-se tempo para conquistar. Então, tudo que você está dizendo, eu também falo muito disso, que as pessoas não precisam acreditar em nós. Você demonstra o seu profissionalismo, a sua competência no trabalho, com os frutos que você traz, com os frutos que você vem, né, beijando à sua volta. Então, assim, no caso, eu tenho esse mesmo pensamento e eu falo, pessoal, não acreditem em tudo. Nós estamos aqui, César, acredito que você também, para dar a cara numa rede social, na mídia, para falar algo que contradiz com o que somos. Se você está com dúvida, coloca em prática ou faz aquilo que você ouviu. Foi bom para você? Ótimo. Não foi? Descarta. Mas antes de dizer se vale a pena, passa. Não é assim? Porque é assim que a gente adquire a credibilidade, é assim que você adquiriu. Não vou usar o termo fama. A pessoa que você é, ela é formada em cima do que você construiu até hoje. Então, são bases sólidas para essas afirmações. Para o homem que você é, para o profissional que você é. Então, estamos aqui levando o bom sem dúvida. Preciso questionar, colocar à prova, e aí sim, dizer se vale ou se não vale. Mas tem que ser questionado. Eu falo muito porque tem muitas pessoas que chegam para mim com essa dificuldade enorme para dirigir, e aí passa por um instrutor ou com outro instrutor não tão profissional ou não tão didático, o qual ela não aprendeu, só que o instrutor é bonzinho, é legal. E César, não é porque é bonzinho, não é porque é legal. Você paga um profissional para te instruir, você paga um profissional para te ajudar, para que você saia sabendo o principal, que é o que você disse lá no início. Se você vai para um carro, você tem que saber a embreagem do carro. Carro manual, você precisa trocar as marchas, conciliar a velocidade com as marchas, saber virar um volante numa curva, não virar de mais e nem de menos, voltar e levar. Então, assim, quem não sabe o básico, que é o que eu vejo, um dos motivos do medo de dirigir, elas não entenderem que não é uma repetição. Eu não posso chegar no carro com você e você dizer o que eu tenho que fazer. Você tem que me ensinar o que fazer. São duas É, coisas diferentes. e tem um negócio também, né, Rô, que é o seguinte, eu dei instrução por muito tempo, né, no BMW Driver Training e outros treinamentos por aí, de pessoas habilitadas, enfim. E o que eu percebi é de que cada pessoa é uma pessoa, né? Então, quando você se depara com um profissional, você tem que pegar alguém que tenha uma bagagem o suficiente para olhar para você e perceber, né, fazer um diagnóstico para ver exatamente que estratégias, né, esse instrutor vai
utilizar, que ferramentas ele vai utilizar. E o que eu notava nos treinamentos do driver training, enfim, de que tinha ali uma receitinha de bolo que servia para 30%. Mas tinha uma outra, você tinha que mudar um pouco o tempero para uns outros 30%. E tinha uma receita completamente diferente para outros 30%. Então, não dá, as pessoas são diferentes, as histórias, os traumas, ou as alegrias, ou as felicidades, enfim, de cada um é diferente. E não é só diferente do momento em que a pessoa nasceu até a hora que ela se depara com você. Ela traz cargas, né, hereditárias que a gente nem faz conta. Então, se o instrutor não tiver esse olhar, né, com bastante lucidez, com essa caridade, com essa... Você, instrutor, não atinge o seu objetivo e o instruído também não vai ter êxito, né? Então é muito importante você olhar isso. Eu lembro que uma vez eu fui dar instrução para uma menina no driver training e a gente começou e ela começou a chorar e aí ela largou o carro e ela estava contando uma história de um acidente. Enfim, aí a gente foi trabalhando até que ela conseguiu fazer os exercícios. Mas nós tivemos que tratar ela quase que isoladamente para poder ajudá-la, né? E eu dizia um negócio para ela que eu falava assim, ó, vem comigo, eu nunca perdi ninguém. Eu nunca perdi ninguém, tal, deixa eu te ajudar, aquela coisa toda, né? Então você tem que ter essa calma e essa paciência. Às vezes a gente tem mania de pegar todo mundo, colocar dentro de um saco e achar que um único remédio resolve o problema de todo mundo. E não é verdade. Cada pessoa é uma pessoa e eu acredito que você conseguir melhorar, mudar a vida de uma pessoa habilitada que tem medo de dirigir, você só vai ter bom resultado se você primeiro fizer um diagnóstico do que aquele ser, aquela pessoa precisa e tratar ela com o respeito, com a individualidade que ela merece. Né? E olha, e nesse tempo, nesses 2 anos instruindo mulheres, né? Que você sabe que eu sou formada há 2 anos, eu nunca estive dentro de uma autoescola e sempre fui habilitadas que tinham medo de dirigir. Mas até então, eu pensava que eu lidaria com uma situação mais razoável. Só que eu comecei a perceber, César, que essas dificuldades eram, cara, impressionante, assim. Como que você pega uma pessoa que diz ter CNH há 10 anos, 5 anos, e não sabem fazer, César, o mínimo. O mínimo, cara. Tipo, na parte mecânica, se você perguntar para qualquer habilitada que tem medo de dirigir, que já passou por psicóloga, que já passou por várias situações, tem uma bagagem também. Aí você tem que começar por algum lugar com ela. E qual seria esse lugar? É do passado dela? Também influencia, mas o primeiro lugar é: o que é a embreagem do carro, filha? O que significa? Para que serve? Você pisa para quê? Você pergunta, não sabe dizer. Você entende? Então, Entendi. assim, todo esse contexto que a gente aborda hoje, que eu estou tentando fortemente levar uma mensagem para o pessoal, porque não é uma pessoa, são centenas delas. Você pergunta para que serve tal coisa. Não é tal coisa, eu não estou perguntando, sei lá, eu não estou perguntando de quanto em quanto tempo tem que encher o pneu do carro. Eu estou falando de embreagem, eu estou falando de marcha, estou falando de volante, estou falando de manobras de baliza, de ré, e a pessoa não sabe o que é eixo fixo nem eixo móvel. Por isso ela não sabe para que lado vira o volante. Por isso ela não sabe o que fazer. Então ela vai no trânsito, hoje habilitada, ter o treinamento dela, o carro dela, quando ela que ela busca na mente a teoria da prática que ela devia ter aprendido, ela não encontra. Porque naquela situação que você está tendo no início da live, quando você é pego sob pressão, que você consegue resolver, consegue dar resposta a esse estímulo, porque você sabe o que fazer naquele momento. Só que você pega uma pessoa que ela está numa situação sob pressão, numa subida, num trânsito, que o carro morreu, numa baliza, e que ela não sabe o que ela vai fazer, porque na verdade ela não aprendeu,
Aí ela fica frustrada, ela acha que a culpa é... Só que não teve essa orientação, gente. Não teve É. essa explicação. Ó, o Enzo, quando ele foi ter acesso a um carro mecânico, né? Antes de ir para a autoescola, eu peguei ele e ele pegou no câmbio aqui assim. Eu falei, você sabe o que tem aqui dentro? Aí ele pegou a alavanca. Eu falei, ó, puxa a alavanca para a esquerda, solta, tem uma mola aqui. Agora, leva ela para a direita, solta, tem uma mola aqui. Então, quando você vai, agora vai para frente e vai para trás. Então, agora faz o seguinte, a mecânica da coisa é, pisa na embreagem, né? Põe em primeira, põe em segunda. Ou seja, antes dele sair dirigindo um carro e pôr em primeira, ele ficou um tempão, e algumas vezes, né, em alguns dias, entendendo o peso da embreagem, entendendo o que é a primeira, entendendo o que é a segunda, o que é essa mola. Então, eu ensinei ele que marchas, se você vai usar a primeira e segunda, a mão tem que estar assim no câmbio. Ó. Essa aqui é a manopla, a mão tem que estar aqui. Ó. Se você vai trocar a terceira e quarta, a mão tem que estar aqui. Se você vai trocar a quinta e a carros que tem sexta, a mão tem que estar aqui. Por quê? Não tem uma mola aqui? Então, ó, para cá, primeira, segunda. Mão em cima, terceira, quarta, quinta, sexta, ou resto, se for o caso. Então, aquilo para ele, ele primeiro ganhou a mecânica, o condicionamento daquilo ali. Entendeu que era aquela mola ali. E aquilo fez toda a diferença. E toda vez que ele trocava a marcha, pisa na embreagem, tira o pé. Pisa na embreagem, tira o pé. Aí a rampa aqui de casa tem uma rampinha. Aí o que eu vou fazer ele fazer? Para ele entender a altura da embreagem. Ele engatava a primeira, soltava o carro ia para trás. Aí ele ia tirando para a embreagem, aí ele sentia o momento da embreagem. Aí ele sentia o momento da embreagem. Aí ele sentia o momento da embreagem. Quer dizer, e o que está acontecendo ali dentro? Ó, o disco faz assim, faz assado. Então, essa compreensão fez toda a diferença para ele. Quando chegou na autoescola, ele já chegou dominando aquilo ali. Você vê, e ele não precisou nem andar com o carro. Foi com o carro parado na garagem. Exatamente. Não precisei me deslocar com ele, não precisei correr risco com ele, fazendo ele pegar 20, 30, 40, 50 km por hora, sendo que ele não sabia nem o que era essa mola que é Exato. do trambulador do câmbio. É isso que eu falo. E assim, por isso que eu fiquei indignada depois que me formei e vejo tanta gente nas redes me seguindo com esse medo, mandando mensagem. Trauma, César, é um trauma que desenvolve pelos simples detalhes que a pessoa ela vai lá, ela vai encantar a terceira, ela foi treinar. Entrou errado, entrou primeira. Ela treinou, errou, pôs primeiro 3 vezes, ela já desiste, que ela fala que não é ela. Sabe, ela não tem aquela constância, aquela persistência de entender que tem o posicionamento da mão, tem que desenvolver a velocidade com a marcha, tem que estar compatível. Qual é a parte dessa situação que ela não entendeu? É onde entra a teoria da prática que a gente está tentando colocar na cabeça das pessoas. Gente, não vão para o carro sem condições de entendimento sobre ele. É o mínimo, é a primeira coisa. Você não sabe. Ó, já estou ganhando seguidores seus aí, hein? Ó. A Priscila começou a me seguir aqui. Tem um monte de gente entrando. Por que a gente não faz o seguinte, pessoal? Nós vamos continuar conversando aqui, mas façam perguntas para a gente poder responder para você. Aqui, ó, vamos. Pessoal, é demais. Gente, obrigada. Pessoal que está entrando, está seguindo o César. É isso aí, gente. Eu acho que travou a internet do César. Fabi, um beijo, viu? Obrigado por você estar aqui. O Luiz, instrutor. Gente, obrigada. Obrigada pela participação de vocês. Acho que a internet do César deve ter caído. Ai, que pena. Daqui a pouco ele vai mandar de novo a solicitação e ele entra novamente. Pessoal, aproveita que o César já abriu a parte para vocês mandarem perguntas. Pergunta para ele, pergunta para mim. Se vocês quiserem tirar dúvidas de alguma coisa, até mesmo referente
as palestras que o César dá. Ele é incrível, gente. Ele tem muito. Inclusive, o livro dele, o e-book, quem tiver a oportunidade ou de ouvir em audiobook, narrado por mim, só que escrito por ele, ou adquirir mesmo o e-book dele. Na página do César, tem lá um link, o qual vocês podem adquirir o e-book, tá? Gente, então, manda as perguntas. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se ele entra. Deve ter ficado sem sinal lá. Mas o que eu estou falando para o César, e o que nós estamos chegando num consenso, é justamente isso. Vocês notaram quando ele disse do posicionamento das mãos? Eu falo tanto isso para vocês. Falo, pessoal, vocês erram marcha por besteira. Vocês erram coisas simples, óbvias, que vocês não conseguem fazer porque vocês não sabem. Não sabem o que fazer. Vocês não estudaram isso, não aprenderam isso. Por isso vocês não conseguem. Deixa eu puxar aqui, gente. Aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Posicionamento das mãos para trocar a marcha de um carro. Manual é tudo, gente. Se você não posicionar as mãos da forma certa, você não vai conseguir. Então é importante que vocês tenham essa. Deixa eu aceitar ele aqui, entrou. Vocês tenham esse discernimento. Que é, quando eu digo a teoria da prática, é disso que eu estou falando. De coisas assim. César, caiu sua internet, né? Não, o meu aqui deu que o meu celular estava quente, alta temperatura, não sei o quê, barará, barará. Ah. Então, eu estava falando aqui, reforçando enquanto saiu, que você disse assim, pessoal, se tiver perguntas, sobe as perguntas e tudo mais, não foi? Foi. E você está me ouvindo bem? Preciso do carro para trabalhar, mas o medo ainda está maior do que a necessidade, né? É a Ana Lúcia. Ô, Ana, ó, vamos do carro para trabalhar, mas o medo ainda está maior do que a necessidade. Seu áudio está Você bem está baixo. acreditando nisso, né? Lembra, o cérebro é um ouvinte, atento e obediente. Atento. Se você toda hora disser isso para você mesma, né, do jeito que você escreveu aqui, sempre o medo vai estar maior que a necessidade. Você precisa começar a mudar isso na sua cabeça. Você precisa tentar dizer o seguinte, não, peraí, Qual que tanto medo que é esse? é? Vamos trabalhar esse medo. Eu posso, eu consigo. Procura uma profissional como a Rô. Dê o primeiro passo. Se você sempre acreditar de que o medo está maior que a necessidade, você está ensinando o teu cérebro a acreditar nisso. E você vai conviver sempre com isso. Então, não aceite isso. César, o seu áudio está bem... O seu áudio está abafado para mim. Vê se está... Deixa eu mudar aqui. Deixa eu ver se vai... Deixa eu mudar aqui. É a internet dele que está um pouco oscilando, né? Então, quando oscila a internet, fica ruim o áudio. Melhorou? Agora... Opa! Tá, agora ficou show. Agora ficou ótimo. Mas o áudio melhorou, mas a internet ainda está ruim. Então, voltando a falar, faltando falar com a Ana. Pode falar. Normal, gente. Internet oscilar. Ontem eu estava na aula com vocês, que iniciou 8h10. A minha internet caiu. Fiquei pelo menos uns 10 minutos da aula sem conseguir falar com vocês. E aí, que foi na sala secreta. E aí, o que aconteceu? Eu tive que pegar, tirar do notebook e colocar para o celular para poder terminar a aula que eu estava, porque a internet estava horrível. Minha internet oscilou ontem também durante a aula. Fiquei pelo menos uns 10 minutos. Estou falando aqui para vocês. Ai, tá ruim, né? Mas acontece. Então, gente, ó. Deixa eu aceitar a solicitação dele. Acho que foi. Pronto.
E agora? E a voz tá boa agora? Agora tá ótimo. A voz, o vídeo tá ótimo. Vamos lá. Então, César, eu estava falando aqui para o pessoal justamente que isso que você falou do posicionamento das mãos, eu estava dizendo um pouco antes, era justamente esses detalhes que precisariam ser abordados, coisas simples, que por falta dessas coisas simples, na hora de vir executar, não consegue, não entende, chega aqui, começa a errar, busca, não acha porque não aprendeu e desiste. Desiste. Será que você consegue colocar na cabeça dessas pessoas um pouquinho da importância delas entenderem antes de ir para o carro? Elas falam, meu filha, tem detalhes que vocês precisam estudar antes de ir. Não é só ir reproduzir. Ter a CNH não é prova de que você dirige bem aqui fora, porque você vai treinar. O tempo é curto lá dentro. Tem mais informações, aqui é diferente, a gente dirige diferente. Esses detalhes das mãos, por exemplo, que você cita, por que na autoescola não explica? Não é realmente, não explica porque nem passa, na maioria das vezes, de terceira marcha. Entende? Teve uma aluna que perguntou para mim se era necessário por quarta e quinta, porque ela não aprendeu a desenvolver marcha na autoescola. Sabe? Você vê aqui que teve a Prof. Cindy, né? Está dizendo aqui que quando não temos o apoio do nosso pai para dirigir, né? Dói muito, tudo tal. Aí, lógico, a dor é sua, né? A gente fica aqui meio que comovido aí com a sua situação, a falta de apoio, isso, aquilo. Mas a falta de apoio está aí, está estabelecida, né? Como é que você vira o jogo a fim de mostrar que você é capaz? Ok, você não tem o apoio do seu pai, mas vamos buscar apoio em outro lugar, vamos buscar apoio em outro momento, né? Primeira coisa que eu acho, que eu sempre penso assim, se você não está tendo apoio do seu pai, será que não era melhor você tentar entender ele, perdoar ele e fazer o seu caminho? No sentido de procurar quem possa te ajudar? Porque, eu volto a te dizer, você não tem o apoio do pai, legal, e aí você tem isso na sua mente, e isso está explicado porque que você não dirige, então está resolvido. Mas por quê? Porque você encontrou ali uma justificativa legítima do porquê você não dirige. Agora, como é que você reverte isso? O motivo pelo qual você não dirige, você já sabe. É porque você não tem o apoio do seu pai. Ok. A pergunta que não quer calar é o seguinte, e o que é que você vai fazer? Vai ficar assim? Exatamente. Você vai, é o que você estava falando no início, César. Às vezes, no nosso subconsciente quer ficar dando desculpas para alguma coisa. Porque no fundo você vai tentar, às vezes não consegue, e aquilo já te desanima, desmotiva. Gente, não somos movidos pelo outro. A tua vida é tua, ela condiz as tuas decisões. Não é? Tudo bem não ter apoio, dói, mas independente, quando a gente vai ou quando a gente faz sozinhos, não adianta você ficar esperando validação de outras pessoas. Na verdade, Rô, o não apoio para alguns é a motivação e dói. O não apoio para outros é o que motiva você a andar, é você caminhar. Ó, eu falei um negócio num podcast recentemente, e eu falei o seguinte, que essa vida, ela é um espetáculo a céu aberto. Você escolhe se você quer ser protagonista, se você quer ser coadjuvante, se você quer ser bonzinho, se você quer malvado. Você escolhe qual personagem você quer ser. Só tem uma coisa que você não consegue na vida, é ser espectador. Porque a vida é sua. Sim. Então, aqueles que ficam de espectadores não estão estrelando nesse grande teatro, nesse grande espetáculo que é a vida em céu aberto. Então, tem gente que está vivendo, tem gente que está sendo está conseguindo atuar dentro, né, dessa cena que é a vida. Tem gente
que só está assistindo. Só tá assistindo. Essa é a parte mais triste. Porque quando Então, parar, deixa de ser ouvinte, deixa de ser espectador para ser um personagem, vamos assim dizer, da sua vida. E você escolhe qual personagem você quer ser. Tem gente que ainda assim, dentro de cena, escolhe ser o pobrezinho. Vira o jogo, brother. Vira o jogo, não tem o que fazer. não é, não é fácil. Mas quem disse que seria Ah, fácil? Na verdade, Sérgio? não, fácil. Fácil não é, não. Gente, ai, que delícia conversar com esse homem, cara. Tamo junto. Olha, falei para você no início. Manda um beijo para a Rê, para o Enzo. Eles estão aí? Então, estão lá embaixo. Ah, bacana, legal. Você está em Paulínia. Estou em Paulínia hoje. Amanhã você vai estar gravando. Amanhã eu estou em São Bernardo e de São Bernardo eu já vou direto para a praia. Eita, já vai entrar de férias? Não, vou ficar um finalzinho de semana lá na Riviera. Ah, bacana, legal. César, eu quero agradecer a sua presença aqui. Muito, eu não gostaria de terminar, mas geralmente a live ela dura em torno de 1 hora, né? E eu não quero atrapalhar mais o seu Imagina. tempo, você disponibilizou demais. O que você disse aqui, eu espero que o pessoal tenha entrado um pouco na mente das pessoas que têm medo e que comecem a compreender que só depende delas para que as coisas aconteçam. É, E que tem, a gente sabe que tem vários fatores externos que atrapalham. Mas no final das contas, até quando você não faz nada, você escolheu por não fazer nada. Então a gente escolheu por não fazer nada, não pode reclamar. Então, se você quer uma mudança de vida, né, realmente algo que te tira dessa zona de conforto, vai ter que se mexer, né, César? legal. Agora, para nós fecharmos aqui, Rô, deixa eu falar uma coisa para todos Claro. que estão nos ouvindo aqui, né? É, eu acho que quando a gente acaba escolhendo fazer alguma coisa pelo qual a gente está preocupado em melhorar a vida do outro, né? Isso é muito nobre, isso é muito legal, né? Trabalhar, ganhar dinheiro, sobreviver, isso é da vida, né? Só que você escolhe, né? O que que você quer fazer para sobreviver, ganhar dinheiro e tal. Quando você opta em fazer algo aonde você vai ajudar pessoas que têm dificuldade ou necessidades, isso torna a vida melhor, isso torna a tua vida mais prazerosa, porque o grande barato da vida e a felicidade, ela está em coisas que você acaba fazendo para o outro, para o outro. Com uma certa frequência, eu vejo, né, as suas redes sociais, ela está sempre ativa dentro das minhas redes aqui, e aí eu vejo pessoas, né, tão gratas por ajudas que você, né, deu a essa pessoa, por mudanças, né, de comportamento e as pessoas gratas a você por ter proporcionado isso para elas, enfim. Então, você é sempre muito generosa comigo, mas eu queria dizer aqui o quanto eu fico aqui admirando, né, essa sua busca, essa sua dedicação em ser uma pessoa relevante e importante na vida de uma outra pessoa que está ali. Porque você fazer algo ou trabalhar com objeto de desejo, com objeto de prazer para melhorar a autoestima de alguém, já é muito legal. Mas essa pessoa está bem resolvida, né? Agora, quando você trabalha um trauma, quando você trabalha uma dificuldade, você muda a vida daquela pessoa para melhor, é algo muito gratificante. Então, queria deixar aqui registrado, né, para todo mundo que está nos assistindo aqui, o trabalho bonito que você faz. Todas as vezes que nós nos encontramos, é raro você falar de dinheiro, é raro você falar de trabalho. Todas as vezes que a gente se encontra, você me fala de pessoas, você me fala sobre alguém que você ajudou, alguém que está com necessidade, como ajudar essa pessoa, como fazer a diferença na vida dela, como instruir, como tirar esse trauma dela, como tirar esse medo dela. Eu não escuto você falar, nossa, eu preciso arrumar um nicho de trabalho para ganhar dinheiro. Não. Me impressiona muito, né, o quanto você é dedicada em cima dessa regra, disso que te move, que é tornar a vida das pessoas melhor. Parabéns. Obrigada, César. Sem palavras. Realmente Parabéns.
conta, a gente tem um objetivo em comum. Esse não é só meu. Acho que Deus não une pessoas, une propósitos. Então, os corações no único objetivo, né? Tá ali. E é assim, a nossa vida vai andando com um caminho de pessoas. Como você, que eu considero, abriu as portas para mim de uma maneira e não tem outra resposta a não ser aquele lá de cima. Com certeza. Por você e olha por todas essas pessoas que de alguma maneira está chegando até nós e nós estamos conseguindo resolver os problemas delas. Que seja uma mudança completa. É isso. Obrigado, viu, minha amiguinha? Deus abençoe vocês todos. Pessoal, obrigado. Não deixa de seguir o César, tá? Quem está entrando aqui que me segue. O César também tem um canal no YouTube. Eu vou deixar no Stories daqui a pouco o link do canal no YouTube. Já segue ele lá também. Tá bom? Um beijo para vocês, pela companhia de todos. Um beijo na E. Sua família é linda. Tá, no Enzo? Um abraço. Beijo. Tchau, Beijo. gente. Fique com Deus. Tchau, tchau.